Nos anos 60 e 70, o mundo enfrentava uma crise sem precedentes. O impacto humano no meio ambiente atingia níveis alarmantes. A poluição do ar, da água e do solo não só ameaçava o planeta, mas também a saúde e o bem-estar de bilhões de pessoas. O rápido avanço industrial, o consumo desenfreado e a exploração irresponsável dos recursos naturais geraram sérias consequências. A crescente conscientização pública sobre os perigos da degradação ambiental levou a uma chamada urgente para a ação global. E foi nesse contexto que, em 1972, um evento histórico marcou o início da luta internacional pela proteção do nosso planeta. A Conferência de Estocolmo, realizada de 5 a 16 de junho de 1972. Em Estocolmo, Suécia, essa conferência foi organizada pelas Nações Unidas e trouxe líderes, cientistas e ativistas de todo o mundo para discutir o futuro do meio ambiente. Foi a primeira conferência de âmbito global focada nas questões ambientais e no desenvolvimento sustentável. Os anos que antecederam a Conferência de Estocolmo foram marcados por um crescimento econômico e industrial desenfreado. As nações, principalmente as desenvolvidas, experimentavam uma verdadeira revolução tecnológica e industrial, com cidades se expandindo e fábricas operando a todo vapor. Esse desenvolvimento, porém, trouxe consigo consequências sérias e inesperadas. A poluição começou a invadir as grandes cidades. A qualidade do ar se deteriorava rapidamente e os recursos naturais eram explorados a uma velocidade preocupante. Esse cenário levou a uma maior conscientização de que o meio ambiente precisava ser protegido. Muitos especialistas e ativistas da época já alertavam para os impactos irreversíveis que a degradação ambiental traria para a saúde humana e para a biodiversidade. Os movimentos ambientais estavam em ascensão, com grupos ao redor do mundo pedindo uma resposta urgente aos governos. A poluição era visível nas ruas, nos rios e no ar. E as mudanças climáticas, ainda que não tão bem compreendidas na época, já começavam a aparecer nas discussões científicas. A pressão da sociedade civil para que os líderes globais tomassem medidas concretas crescia a cada dia. Foi nesse contexto que a ONU decidiu reunir representantes de 113 países em Estocolmo para discutir um tema que até então não havia recebido a devida atenção nas negociações internacionais: a relação entre o desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente. A Conferência de Estocolmo foi um evento sem precedentes. Pela primeira vez na história, o mundo se reuniu para debater a necessidade urgente de ações coordenadas para proteger o meio ambiente. Estiveram presentes 113 países, além de organizações internacionais, especialistas e ativistas. Entre os participantes estava o canadense Maurice Strong, que foi escolhido como secretário-geral da conferência. Strong, um visionário ambientalista, desempenhou um papel central ao defender que o meio ambiente não era um problema separado do desenvolvimento econômico, mas sim parte essencial dele. Ele argumentava que era possível crescer economicamente e, ao mesmo tempo, proteger os recursos naturais para as gerações futuras. A diversidade de perspectivas foi um dos pontos mais marcantes da conferência. Os países desenvolvidos, como Estados Unidos e nações europeias, estavam especialmente preocupados com o impacto da poluição industrial. Já os países em desenvolvimento, como Brasil, Índia e outros, temiam que as medidas de proteção ambiental pudessem frear o crescimento econômico e aumentar as desigualdades entre o norte e o sul globais. O desafio era encontrar um equilíbrio. Como proteger o meio ambiente sem sacrificar o crescimento necessário para reduzir a pobreza em países menos desenvolvidos. Essa tensão entre desenvolvimento e preservação ambiental marcou muitas das discussões em Estocolmo. Depois de intensas negociações e debates, a Conferência de Estocolmo resultou na adoção de um dos documentos mais importantes da história da governança ambiental, a Declaração de Estocolmo. Composta por 26 princípios, a declaração estabeleceu os fundamentos da responsabilidade global pela preservação do meio ambiente. Esses princípios afirmavam o direito de todas as pessoas a viver em um ambiente de qualidade, que permitisse uma vida digna e saudável,
e também destacavam a necessidade de preservar os recursos naturais para as futuras gerações. Entre os princípios mais importantes, a declaração reconhecia que o desenvolvimento econômico deveria ser compatível com a proteção ambiental. Outro ponto-chave foi o reconhecimento de que a responsabilidade pelos danos ambientais deve ser compartilhada por todas as nações, independentemente de suas fronteiras. Ou seja, um país não tem o direito de poluir e prejudicar o meio ambiente de outra nação. A declaração também defendia que os países deveriam colaborar de forma pacífica para evitar desastres ambientais. Um dos legados mais importantes da Conferência de Estocolmo foi a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. Esse programa se tornou a principal agência global dedicada ao monitoramento e à coordenação de ações ambientais em todo o mundo. Desde a sua criação, o PNUMA tem liderado campanhas e programas para combater a poluição, proteger a biodiversidade e enfrentar o aquecimento global, desempenhando um papel central na agenda ambiental global. A Conferência de Estocolmo de 1972 foi um divisor de águas na forma como o mundo lida com as questões ambientais. Ela pavimentou o caminho para uma série de conferências e tratados internacionais que vieram depois, como a Conferência do Rio em 1992, conhecida como ECO 92, que deu origem à Agenda 21, e o Acordo de Paris de 2015, que visa combater as mudanças climáticas. A influência de Estocolmo está presente em cada um desses marcos. Hoje, o conceito de desenvolvimento sustentável, amplamente discutido em Estocolmo, é central nas políticas públicas e empresariais em todo o mundo. O desenvolvimento sustentável busca equilibrar o crescimento econômico com a proteção ambiental e a justiça social, garantindo que as futuras gerações tenham acesso aos recursos naturais e a um ambiente saudável. Desde então, avanços importantes foram alcançados, como a expansão das energias renováveis, a proteção de áreas naturais e o aumento da conscientização pública sobre a importância de preservar o meio ambiente. A Conferência de Estocolmo foi mais do que um evento. Ela foi o início de uma jornada em direção a um futuro mais sustentável. Seu impacto pode ser visto em cada esforço global para combater a poluição, proteger a biodiversidade e enfrentar as mudanças climáticas. Embora o mundo ainda enfrente grandes desafios, o legado de Estocolmo continua a guiar as ações da comunidade internacional